Lobo do Homem, Thomas Hobbes. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a esse momento de reflexão. O meu nome é Márcio Siqueira e você está no Dispense. Se você quer doar roupas e você não sabe onde você pode doar essas roupas, quer ajudar pessoas que estão sentindo frio ainda nesse período de inverno, então você pode procurar a igreja adventista mais perto da sua casa, aos sábados de 9 às 11 da manhã, e lá deixar suas doações. Se você quer rever algum desses episódios, se você quer enviar algum desses episódios para algum amigo, para algum parente, para algum filho, familiar, esposa, enfim, você pode procurar no YouTube Dispense, dis.pense, dis.pense. Ou você pode procurar também no Spotify ou no Google Cast. Thomas Malthus foi um cientista que, observando a população e a produção de alimentos, o aumento da população, ele previu que no futuro não daria mais para alimentar as pessoas, porque teria muito mais gente para comer do que comida sendo produzida. E ele apresentou que duas coisas destruíam a sociedade: miséria e vício. Ou seja, pobreza, extrema miséria ou comportamentos viciosos, né? E aí, em 1972, ou seja, bem depois de Thomas Malthus, o cientista, psicólogo e etólogo, ou seja, aquela pessoa que estuda animais, John Calhoun, ele elaborou um experimento com ratos. O nome desse experimento ele ficou conhecido como Universo 25, ou a Utopia dos Ratos. Esse é o Universo 25 porque foram criadas várias outras tentativas. O experimento era bem simples. Haviam apartamentos para os ratos e tinha um local comum em que eles comiam e eles bebiam. E tinha comida para todo mundo. No ambiente do Universo 25 poderia suportar uma população de até 3.000 ratos. E a pergunta era o que aconteceria depois que chegasse nesses 3.000 ratos. Para começar, ele colocou ali 4 casais de ratos, 4 machos e 4 fêmeas. Lá eles tinham tudo, como eu já falei para você: comida, alimento, óbvio, água, o apartamento, que eram do mesmo tamanho, já tinha o local lá para eles montarem os seus ninhos, tinha as matérias-primas para eles montarem os ninhos. E aí, com o passar do tempo, a caixa e com as suas rampas que iam até os apartamentos, né, que eram tipo passarelas que levavam os ratos para lá, foi ficando superlotada. No dia 560 do experimento, a população era de 2.200 animais. Ou seja, a população máxima era 300, tinha 2.200, tá chegando lá. E esse foi o auge daquela população. Daí em diante, a população foi diminuindo até ser extinta. Por que isso aconteceu? No auge da população, ocorreu que locais foram zoneados. E aí tinham machos alfas, que controlavam o acesso, selecionavam as fêmeas. Em seguida, passaram a ter uma espécie de discriminação com os mais fracos. Agressões, mortes. As fêmeas começaram a ser desleixadas, não cuidando dos ninhos, não cuidando da prole, não alimentavam os filhotes. A maioria chegava até a abortar, devido à depressão e isolamento que foi se desenvolvendo naquele lugar. Então, os ratos mais fracos, eles se acumulavam em cantos. E essa utopia, que era um lugar perfeito para os ratos, ela foi se tornando um inferno. E uma utopia é um lugar que não tem... É um lugar que não existe, é uma utopia. Você foi vendo nos ratos comportamentos como, por exemplo, eles sempre batiam nos mesmos ratos. Um tipo de bullying que foi vivenciado por esses animais. Todos continuavam tendo alimento do mesmo jeito, deixando bem claro que todos tinham a mesma quantidade de alimento. Tinha alimento para todo mundo. Mas uns começaram a impor sobre os outros o seu comportamento. Por fim, você tinha, por exemplo, estupro homossexual também, o que não é comum entre os roedores, e inclusive canibalismo. Tinha comida para todo mundo, mas os ratos começaram um rato a comer o outro rato, embora tivesse comida, embora tivesse água, embora tivesse espaço para todo mundo. Alguns ratos, que o John Calhoun vai chamar de os bonitos, eles começavam a ficar com grandes espaços, enquanto os outros ratos eram deixados com espaços pequenos, comparado com a população que ficava no outro grupo. Foi começado a perceber um comportamento, por exemplo, em alguns ratos que foram chamados de sonâmbulos.
Os sonâmbulos, eles andavam quando os demais ratos haviam dormido. Então eles vinham, aquele tipo de pessoa totalmente noturna, aquele tipo de rato totalmente noturna, né? Começou a ter um outro tipo de ratos, e é que eles eram hipersexuais, ou seja, era o tempo inteiro caçando as fêmeas, inclusive outros machos também. E aí, esses ratos que foram se tornando hipersexuais, também hiperviolentos, você tinha extremos. Você tinha um extremo de ratos muito violentos, de ratos muito sexuais, e você tinha um outro extremo de ratos que perderam a sua capacidade de serem violentos, ratos que perderam, e aí eu estou falando de violência, de se defender, e ratos que perderam o interesse sexual. E o problema é que esse negócio foi virando uma zona. E esses ratos que eram muito violentos, que não eram necessariamente os macho alfas, esse grupo de ratos hiperviolentos veio daquilo que a gente pode chamar da periferia do universo 25. Eles começaram a atrapalhar os machos alfas que não davam conta de cuidar desses ratos hiperviolentos. As fêmeas começaram a ter que assumir funções que antes eram dos machos alfas, então de proteção, da ninhada e etc., porque os machos alfas não davam conta. E aí as fêmeas começaram a desenvolver comportamentos como dos machos alfas e não tinham condições de cuidar mais dos seus ninhos. E aí foram se perdendo as ninhadas, elas foram perdendo o seu instinto materno. E as crias que vinham a seguir, elas tinham menos instinto materno ainda. No final das contas, eles já não faziam mais nada além de comer e dormir. Os sobreviventes, eles perderam totalmente os seus comportamentos sociais, como, por exemplo, ter relações sexuais ou cuidar da prole. 97% dos ratinhos que nasciam ali, eles se perdiam. Ou seja, eles morriam porque as fêmeas não cuidavam, os machos não cuidavam. E esses filhotes, os poucos que sobreviviam, ou seja, esses 3%, eles cresciam totalmente sem referência e assim totalmente violentos. E é interessante que durante os terríveis dias dessa população de pico, quando chegou a ter 2.200 animais, a maioria dos ratos gastava cada segundo que vivia na companhia de centenas de outros ratos. Então você tinha ratos que queriam ficar com outros ratos e não cuidavam dos ratinhos. Eles se reuniam nas principais praças à espera de serem alimentados e ocasionalmente, obviamente, atacavam uns aos outros. Poucas fêmeas levavam suas gestações até o final, como eu já tinha falado anteriormente, e como elas não levavam a sua gestação até o final, elas simplesmente esqueciam os bebês. Então, às vezes, o ratinho estava sendo pendurado, né? Ela estava levando os ratos, e esse ratinho caía e ela simplesmente não percebia. Então, você foi tendo uma reprodução cada vez menor até que foi levada à extinção. Então, esses ratos, que eram chamados de os bonitos, que eu falei anteriormente, as fêmeas desses ratos, que eram guardados por esse macho, essas fêmeas elas foram perdendo essa capacidade de reproduzir. Esses machos foram perdendo a capacidade de reproduzir e as fêmeas não cuidavam dos seus filhotes. E é interessante que, num momento, você viu uma hiperconvivência dos ratos e, no outro momento, você foi vendo um isolamento desses ratos. Esse experimento, ele não foi nem o primeiro nem o último. Não sobrou nenhum rato para contar a história. É claro que algumas vão dizer, é porque tinham poucas saídas, então era fácil para os bonitos controlarem essa saída. É verdade, você tinha essa questão. Mas ali você vai encontrar alguns paralelos. O próprio John Calhoun, no artigo que ele escreve no original, ele vai fazer um paralelo com o Apocalipse, quando vai falar dos 4 cavaleiros do Apocalipse. E ele fala do primeiro e do último cavalo. Do primeiro cavalo, o cavalo branco, aquele que aquele que vencer vai poder comer da árvore da vida, e sobre essa segunda morte não tem poder. É o que diz o Apocalipse. Então, o John Calhoun vai trazer que esse primeiro cavalo branco, e aí trazendo para a história dos ratos, está se referindo às pessoas terem condições de comer, não ficarem doentes, e é esse tipo de questão. E o último cavalo que ele vai falar, que é o cavalo amarelo, que aparece no livro do Apocalipse, quando fala dos 4 cavaleiros do Apocalipse, ele vai falar ali sobre guerra,
sobre fome, sobre peste e sobre bestas das feras. É o que vem acompanhando esse quarto cavaleiro do Apocalipse. Então a espada, ele está falando de batalhas entre humanos e humanos, o cavaleiro do Apocalipse, o que o John Calhoun vai trazer para a batalha entre ratos. Você tem poucos ratos que morrem por combates com outros ratos. Então esse era um problema que não havia no universo 25. O segundo ponto que o último cavaleiro do Apocalipse traz é a fome. Esses ratos também não tinham fome. O terceiro ponto era a peste, doença. Esses ratos também não tinham doenças ali. Pelo menos não doenças físicas, né? E o último ponto que o quarto cavaleiro do Apocalipse traz são as bestas, ou seja, as feras do campo. E os ratos também, não havia sistema predatório ali. Não tinha cobra para comer rato, não tinha gavião para comer rato. Eram só os ratos. E quando eu conto essa história para você, o problema deles era má distribuição de renda. Não é que não tivesse, tinha para todo mundo. Só que nessa má distribuição de renda, acabou não tendo ou faltando para algumas pessoas, o que gerou um comportamento violento e virou uma bomba aquele espaço. Você acha que tem alguma semelhança com o comportamento humano? Ou você acha que isso é apenas histórias de ratos? Banalização, humilhação, perda de sentido por ter alcançado alguma coisa, uma elite impondo sobre os outros, um comportamento muito violento, machos com um comportamento passivo. E aí eu estou dizendo porque no mundo animal se espera alguns comportamentos dessa espécie. E no mundo humano, mesmo entre casais homossexuais, você, em via de regra, vai encontrar ali quem tem um comportamento passivo e quem tem um comportamento ativo. E esse comportamento ativo, que é tão fundamental para a sociedade, ele se perdeu naqueles ratos. Você vai encontrar fêmeas muito agressivas porque tinham que fazer o trabalho dos machos e das fêmeas, então não tinham cuidado com os jovens. Você tinha uma redução do impulso sexual em alguns e um hiper impulso sexual em outros. Será que isso tem alguma realidade com o contexto humano ou isso só acontece com ratos? Esse experimento ele vai revelar essa fragilidade dos posicionamentos políticos, né? Às vezes a gente busca paz, mas é através da guerra. A gente quer impor as nossas ideias. E a verdade é que tempos bons, eles geram homens fracos. E homens fracos geram tempos difíceis. Então você pode ver que nos momentos que mais se exige, o indivíduo ele assume um comportamento diferente. E a verdade, talvez tentando falar na linguagem de Hannah Arendt, é que não tem como você fazer o mal ao outro sem ter feito mal a si mesmo. Quando um rato agride o outro, ele agride a si mesmo. Quando eu sou violento com os meus filhos, não tem como eu ser violento com meu filho se antes ter sido violento comigo mesmo. Quando um ser humano mata o outro homem, porque o homem é o lobo do homem, não tem como matar outro homem sem ter matado algo de si primeiro. Nós somos uma espécie sem predadores. Quantos seres humanos morrem comidos por leão? O homem ele domina a natureza. Alguém tem alguma dúvida disso? Não, nós não temos dúvida disso. Mas apesar disso, então quem destrói a humanidade? A própria humanidade. Sabe por quê? Porque do coração é que procedem os maus intentos, homicídios, adultérios, imoralidade, roubo, falso testemunhos, calúnia, blasfêmia. Como disse o próprio Jesus, Mateus 15, versículo 19. E é interessante que eu quero fazer agora, nesses últimos minutos, um paralelo com uma outra história. O livro Quem Mexeu no Meu Queijo vai mostrar 2 ratos e 2 humanos. Eles sempre iam no mesmo lugar e lá sempre tinha queijo. Só que chegaram lá e não tinha mais queijo. E agora os ratos saíram correndo pelo
pelo labirinto para procurar mais rato, mais queijo, óbvio. E os humanos ficaram ali se questionando se eles deveriam ir ou não buscar mais queijo. Sabe, as coisas já não são mais como elas eram anteriormente. O mundo já não é mais como era anteriormente. Nós devemos nos acostumar com um novo normal. E como o nosso modus operandi, ou seja, a forma que a gente funcionava, ela já está mostrando que não está dando mais certo. E antes que a população humana ela entre em colapso, por que não mudar o comportamento agora? Por que não rever essas prioridades? Por que não escolher outros caminhos? Lembra lá do começo, quando eu falei para você do Thomas Malthus? Ele vai dizer que duas coisas vão destruir uma sociedade, né? Miséria e vício. E é interessante que poucas sociedades foram dizimadas por uma invasão de uma outra civilização. A maior parte dessas grandes civilizações, elas sucumbiram ou pelo vício ou pela miséria. E às vezes o vício gera miséria. E quando eu estou falando de vício, estou falando de um comportamento ocioso, eu estou falando de gente que se acha melhor do que outras pessoas, eu estou falando de pais que não cuidam dos filhos, eu estou falando de famílias disfuncionais, que vivem em torno do seu próprio prazer. E essas famílias geram seres disfuncionais que vão principalmente encher as cadeias, recrutar soldados para o tráfico, que vão lotar as clínicas psiquiátricas. Não que quem veio de um lar funcional essas coisas não aconteçam. Acontece, mas a probabilidade é muito menor. Talvez seja esse o momento da gente refletir sobre que tipo de mundo nós queremos viver, que tipo de sociedade nós queremos deixar. Que tipo de sociedade nós temos criado? E a verdade é que, para mim, o fato é que nós devemos dispensar um mundo perfeito enquanto houver pecado.